Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui junto com vocês olho e o olho inspirado ali na Miraculous que vocês me pediram do desenho, né? E aí eu vou ensinar, gente. É a primeira vez que eu faço tutorial de olho. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu trago mais tutoriais nesse estilo. A primeira coisa que eu fiz foi ali na parte da régua, escolhi uma régua circular. Se você for ver ali do ladinho, tem tipo um círculo. Através daquele círculo aqui, ó, da lateral, você consegue medir o tamanho que você quer. Então, eu peguei um fundo de azul para fazer o contorno. Depois, eu fui ali, ó, na parte de régua e cliquei no off. Você tem que desativar a régua para ela sair. Depois disso, eu fui ali, ó, na parte de tinta, né? E aí, eu cliquei dentro do centro com a mesma cor que eu fiz a borda para fixar. Depois disso, eu fui ali no pincel e peguei o pincel caneta de tinta. Ele já tem no próprio Ibis Paint. E aí, eu peguei novamente a régua ali, ó, de círculo. Cliquei. E aí, cliquei ali, ó, naquele círculo lateral e fui diminuir o círculo pra gente fazer dentro do olho, sabe? Depois disso, eu diminui o pincel que tava bem grande também. E aí, eu fiz essa parte, a demarcação. Desativei, né, a régua, como eu falei pra vocês, porque tem que desativar. Então, depois que eu fiz, eu fui ali e cliquei no off pra desativar a régua. Depois eu fui ali na lata de tinta, tom preto e fiz o meio. Depois disso, a gente vai ali, ó, e pegar o aerógrafo triângulo. É o pincel aerógrafo triângulo. Pegando esse pincel, a gente vai começar a fazer o sombreamento da parte de cima do olho. Que se você reparar, o olho de lá tem essa característica. Eu tô me inspirando nesse tipo de característica. Então, eu fiz o esfumado ao redor do olho central e depois eu fiz o esfumado ao redor da borda, como vocês estão vendo aí. Depois que eu fiz isso, a gente faz isso e aí a gente começa a sombrear bem escuro a parte de cima. Tipo, a metade de cima vocês vão fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. E aí vocês vão passando. Eu tava ali, tipo, apagando toda hora. É porque eu tava tentando medir um pincel bom, sabe? Que não vazasse tanto pra fora. Mas não teve jeito. Depois tive que recortar isso aí do lado de fora. E aí, basicamente, vocês vão fazendo isso. Vocês vão esfumando essa metade de cima do olho. E não pode ser um preto igual o do centro do olho, sabe? Então, o aerógrafo, ele é meio esfumado, né? Tipo, tem como você esfumar ele. Então, é basicamente por isso que eu escolhi o aerógrafo triângulo. Depois que eu fiz isso, eu vim lá, né, com a régua, vim tentar tirar esse excesso ali que eu fiz, ó. E aí, ali já deu uma melhorada. E aí, eu passei um tempinho tirando essas bordinhas, porque eu sou um pouquinho eu sou perfeccionista nessa parte, sabe? E aí, eu queria fazer bem certinho. Aí, eu fui vir apagando bonitinho pra ficar bem certinho. Mas enquanto eu tô apagando aqui ao redor, eu quero que vocês reparem, tá vendo? Que tem um esfumado na parte de cima do olho, mas não é um pretão. Tipo, é preto, mas com o aerógrafo é tipo como se a gente tivesse esfumado essa parte de cima. E aí, você tira o redor aí, que eu tive que tirar. E perdi um tempinho bom, como vocês podem ver nessa parte. E aí, eu fiz essa parte todinha. E aí, eu tô quase no fim. E, gente, lembrando que eu tô me inspirando no desenho Miraculous, tá bom? Depois disso que a gente fez essa parte aí, a gente já tem a base do nosso olho, já dá pra ver que é um olho, né? E aí, o que que eu fiz? Eu procurei um pincel de cabelo. Lá embaixo, e esses pincéis que eu tô usando é o do próprio Ibis Paint, tá bom? Aqui embaixo eu peguei o cabelo óleo. Eu peguei primeiro um que não vai ficar legal, vocês vão ver aí. Aí eu pego e pego o branco, vou ali na camada, crio uma nova camada, porque o processo é o mesmo. Vou ali em adicionar, ó, na opção adicionar, vocês vão fazer esse processo. A única coisa que a gente vai modificar aqui é o pincel que eu escolhi. E aí você vai diminuir a opacidade, tá vendo eu diminuindo a opacidade? Ó, eu tô testando, diminuo a opacidade, porque é pra ficar com a opacidade bem leve. É tipo assim, é uma luz de fundo do olho. E aí depois eu escolhi o pincel, que é o cabelo óleo. Tá escrito cabelo entre parênteses óleo. Tá lá dentro do próprio pincel que já vem. Depois que a gente fez isso, eu começo a fazer as demarcação do olho. Eu diminuo e olha, eu diminuo pra tipo assim, a opacidade é bem leve do
pincel. E aí é bem levinho mesmo. E aí você vai fazendo isso, você vai fazendo esse risquinho que vai dar essa impressão do olho mesmo e muito parecido com o que tem dos personagens do Miraculo, né? Eu me inspirei principalmente na personagem principal. Mas todos os outros, se você for ver, às vezes muda só a cor de base do olho, sabe? E aí eu vou fazendo isso, eu vou fazendo essa demarcação até a entradinha ali do esfumado. Se você quiser, pode pegar até um pouco mais. E depois disso eu mudo um pincel pra fio mesmo, sabe? Pega aí um fio mesmo. Eu vou ali, ó, sabe? O primeiro ali, ó, caneta de tinta, o primeiro. Diminuo bastante a opacidade, aumento o pincel até uma medida. Vou ali no estabilizador, ó, e aumento o estabilizador do pincel. E aí eu vou fazendo, eu tento fazer um risquinho, você tem que fazer um risquinho bem no centro, mas tem que ser bonito. Então eu tô testando, eu tô mostrando o tutorial, eu quis trazer um tutorial de eu fazendo a primeira vez mesmo, assim, que eu tava testando, pra vocês verem mais ou menos como que é, porque às vezes a gente vê uns tutoriais perfeitos, ninguém erra, todo mundo faz certo, e aí, quando a gente vai fazer, a gente se frustra, sendo que é tentativa e erro, sabe? Depois disso, eu peguei um outro pincel, que é o caneta digital. Ele tá ali nos topos, é um dos primeiros pincéis. E aí eu deixo o pincel grande, faço uma pinta grande no olho, depois eu faço o menor ali da lateral. O de baixo eu diminuo a opacidade, aumento o pincel e faço 2 pontinhos igual eu fiz em cima. Só que além do ponto ser maior, a opacidade é menor. Depois disso, a gente vai pegar um pincel, o primeiro lá, a opção de pincel que a gente já usou, vai diminuir a opacidade, vai fazer 2 cruzinhas ali, ó, do lado do olho. E aí, essa cruz que a gente tá fazendo aqui vai servir de longe como se fosse o brilho do olho, sabe? E aí, eu não sei por quê, fazer assim um traçado em formato de cruz é a coisa mais fácil do mundo, mas pra mim parece que é um desafio. Mas aí eu fiz, ó, fiz de um lado, fiz do outro, tá vendo como fica legal? E aí, desse outro lado aqui que a gente tá fazendo, ele é maior. Então, o que que eu fiz? Eu fui engrossando ele até ver uma forma que ele fica legal, ó. Dei uma engrossada, testei. Dei mais uma engrossada, testei. Dei mais uma engrossada, testei. Porque é assim que funciona, tá? A gente vai, mas aí vocês estão vendo que já deu certo pra mim, aí provavelmente vocês já vão ter uma noção. No segundo, gente, eu diminuí, tá vendo? Mas aí eu aumentei a opacidade e fiz dentro da cruzinha, tipo, fiz a cruzinha, depois dentro dessa segunda cruzinha eu fiz outro, mas não com a opacidade no máximo, tá? A opacidade tava um pouquinho mais forte, mas não tava no máximo. Nesse segundo eu diminuí, né, a finura pra ficar, tipo, uma cruz dentro de uma cruz mais fina. E olha de longe como que dá o efeito, tá vendo? De sombra bem legal. E, gente, basicamente foi isso. Eu gostei bastante do resultado. Pra mim foi fácil de fazer. De primeira eu já gostei do resultado. E aí, pra finalizar, a gente vai pegar o caneta digital. A gente vai aumentar o máximo possível, vai diminuir a opacidade em 15 e vai fazer esse círculo ali embaixo, tá vendo? Só para finalizar a parte de brilho do olho, porque nesse desenho os olhos são bem brilhosos. E eu gostei bastante do resultado. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais olhos nesse estilo. Mas eu gostei muito do tutorial, gostei muito de ter feito. Achei que, tipo, ficou bem fácil de fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu fazer mais tutoriais para vocês. E é isso, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo.